Salve família vascaína, Lineker na área aqui no canal, seja bem-vindo ao nosso vídeo nessa terça-feira de Vasco e Atlético Goianiense em São Januário, jogo válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Já estou me dirigindo para o Caldeirão para trazer todas as informações pertinentes dessa partida, do entorno de São Januário e também de toda a movimentação da torcida e comissão técnica. E você aqui com a gente fica muito bem atualizado, então para dar aquela moral, deixa o joinha, vai lá nos comentários sempre deixar a sua opinião, que é a base aqui do nosso trabalho, que nesse vídeo a gente vai falar muito sobre essa partida, vamos falar também sobre transferências, tem atacante indo para o Atlético Mineiro, será que o Vasco engoliu mosquito, engoliu barriga? A gente vai comentar, obviamente, sobre esse assunto e, claro, destrinchar essa equipe que pode enfrentar o Atlético Goianiense logo mais. Já temos a arbitragem definida e jogo importante para o Vasco avançar para as quartas de finais. E olha, valendo cerca de 5 milhões de reais a premiação para esse jogo. O Vasco vencendo, avançando, consegue aí esse prêmio da CBF. E a gente, obviamente, vai traçar todas as informações a respeito desse jogo. Bom, e você que é parceiro pra caramba aqui do nosso trabalho, gosta do nosso trabalho? Eu vou pedir aquela moral para você, porque a StrelaBet também é parceira aqui do nosso trabalho. Eu deixei o link no primeiro comentário fixado ali embaixo. Você clica, faz o seu cadastro, faz lá o seu depósito de R$10 ou mais e entra no nosso grupo de prêmios StrelaBet. Você envia o comprovante pra gente, porque a StrelaBet, que renovou o contrato com o Vasco no basquete, já mandou várias camisas pra gente estar distribuindo para vocês. Ontem, no grupo, o sorteio aconteceu e o Luiz Fernando levou essa camisa StrelaBet com o autógrafo de Felipe Coutinho. Então, ele já receberá a sua camisa e agora chegou a sua vez também de ganhar todos os prêmios StrelaBet. É simples, o link está lá embaixo, no primeiro comentário fixado, você clica, faz o seu cadastro, não esqueça de utilizar o código Estrela500 e também não esqueça de mandar para a gente o comprovante de depósito para você entrar no grupo. Sai fora dessa casa de palpites que não te dá nada e vem para a StrelaBet. Fechou? Tô contando com a sua ajuda. Se você gosta do nosso trabalho, dá essa moral. Bora pro vídeo, solta a vinheta, porque tem muita coisa pra gente informar. O Vasco entra em campo logo mais às 21h45 para enfrentar o Atlético Goianiense em São Januário, já com ingressos esgotados, a fins de avançar na Copa do Brasil. Exatamente, jogo válido pelas oitavas de final. O Atlético Goianiense com treinador novo, todo destroçado psicologicamente, a gente precisa deixar isso bem claro. O Atlético Goianiense foi goleado pelo Botafogo no último final de semana e vem para São Januário daquele jeito, com o presidente dando uma declaração muito forte ali em cima do elenco, dos jogadores e também da comissão técnica do Wagner Mancini, que já não faz parte mais da equipe goiana e, obviamente, vem para São Januário com algumas dificuldades por conta desse cenário de mudanças. O Vasco também não vem de uma boa sequência. São 2 derrotas em 2 empates nesses últimos jogos. Lembrando que um dos empates foi o primeiro jogo na Copa do Brasil no meio de semana passado, lá no Antônio Ascioli por 1-1. O Vasco saiu atrás do placar e o Pablo Verratti empatou no final do jogo. O Vasco trazendo aí a vantagem de ganhar simplesmente em São Januário para avançar na Copa do Brasil, receber a premiação de cerca de 5 milhões de reais e estar nas quartas de finais em caso o Vasco vença o Atlético Goianiense hoje. Jogo esse que o técnico Rafael Paiva não terá Felipe Coutinho. O jogador fez exames ontem de imagem e detectou uma lesão grau 2 na coxa esquerda. Na parte posterior da coxa, problema esse que nas últimas 3 lesões na carreira do jogador foi exatamente nesse mesmo local, foi exatamente nessa coxa esquerda, na parte posterior da coxa esquerda. Então, preocupa, esse local ali precisa ser tratado, precisa ser cuidado, mas existe sim algo que precisa ser diagnosticado e algo que precisa ter um cuidado. Depois aí da inserção, da chegada do Daniel Félix e a saída do Diego Pereira como preparador físico, na hierarquia, o cara que comanda e coordena a parte física do elenco, o Vasco tem inúmeras lesões por questões musculares.
E isso é preciso observar de perto. E isso é preciso observar porque não pode acontecer no meio da temporada o que vem acontecendo com esse elenco, né? São muitas lesões musculares e agora outra. Só que agora de um jogador que precisa ter um custo-benefício muito bom para o Vasco, porque o salário é muito alto. Ficar parado seria muito nocivo para as finanças do Vasco. Felipe Coutinho deve ficar cerca de 3 a 4 semanas afastado dos gramados para tratar dessa lesão. Muito triste e, obviamente, é necessário encontrar esse problema antes que aconteça também com jogadores que não pode acontecer. Já pensou, torcedor vascaíno, acontece algo semelhante com o Pablo Verratti? Quem seria o substituto ideal para o Pablo Verratti nesse elenco? Não temos, o GB ainda é um garoto, o GB ainda não pode ter essa responsabilidade e só fez o gol lá contra o Bragantino porque o Verratti estava em campo, todo mundo quer marcar o Verratti e sobrou ali para o GB sozinho. Então não temos esse jogador, não temos essa peça de reposição no elenco e a gente vai falar exatamente sobre isso agora, porque o Daverson, sim, torcedor, o Daverson que já se jogou nos colos do Vasco para voltar, né, vir para o Vasco, jogar pelo Vasco, não vai mais nessa temporada, porque já chegou a capital mineira para acertar com o Atlético Mineiro. E eu falo para vocês, será que o Vasco engoliu barriga? Será que o Vasco está dando bobeira no mercado? Muitos jogadores que o Vasco tenta buscar no mercado começa a ser pincelado por outros clubes. E agora o Daverson, que na minha opinião era uma super oportunidade para vir para o Vasco ser o reserva imediato de Pablo Verratti, ser aquele jogador também que venderia muitas camisas se a gente for pensar no marketing, se a gente for pensar ali em toda a jogada em cima da figura Daverson, obviamente, né, o plano de sócios e a venda de camisas seria impulsionada. Então, na minha opinião, o Vasco não só engoliu barriga dentro de campo, mas também fora, porque o Daverson, sim, tem capacidade, tinha muita capacidade nesse ano de ajudar a impulsionar o sócio-torcedor, ajudar a venda de camisas, a artigos ligados ao jogador, que tem uma representatividade, que tem, né, uma figura polêmica, só que com a camisa do Vasco isso iria se intensificar, porque o jogador já se demonstrou vascaíno várias e várias vezes. Então, na minha opinião, o Pedrinho deu mole dessa vez, não conseguiu analisar a figura Daverson como um jogador que impulsionasse a torcida em várias esferas e também ajudaria dentro de campo na falta de Pablo Verratti. Na minha opinião, o Daverson acertando com o Atlético Mineiro por conta, né, da lesão do Hulk. O Daverson está chegando no Atlético Mineiro por conta da ausência do Hulk. Eu acho que o Vasco deveria ter se antecipado e buscado a contratação desse jogador, que seria, sim, muito importante para todas as esferas hoje no Vasco que estão crescendo, como o plano de sócios, como a venda de camisas e muito mais. Enfim, o Daverson era esse potencial de marketing, era esse potencial jogador também que poderia entregar dentro de campo e aquele jogador de atmosfera, né? Se São Januário, o Vasco estivesse num jogo difícil, vamos trazer um cenário para cá? Vasco Atlético Goianiense hoje, um jogo difícil, 0-0, 30 minutos do segundo tempo. Se o Paiva chama o Daverson, o estádio volta para o jogo, né? A atmosfera de São Januário entra em campo e o Vasco teria, né, esses dois benefícios para um finalzinho, para um possível finalzinho de jogo ali. Então eu acho que o Pedrinho engoliu barriga, que o Vasco engoliu barriga, deixando aí o Daverson livre para acertar com o Atlético Mineiro. Eu queria saber a sua opinião, vai lá nos comentários. O certo é, Rafael Paiva hoje entra em campo e deve vir a campo com Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, Maicon e Léo seria o zagueiro pela esquerda e o Lucas Piton completando ali como lateral esquerdo. Dois volantes com Matheus Carvalho, Hugo Moura e Payet no ataque, David, Adson e Pablo Verratti. Essa deve ser a provável escalação do Vasco, que não deve sair o zagueiro Léo, porque o Vasco não tem um zagueiro pela esquerda. Caso entrasse Lincoln ou também o Rojas, o Maicon deveria ser deslocado, ou propriamente o Lincoln ou o Rojas. Então parece que o Rafael Paiva não deve fazer essa movimentação. Óbvio que em São Januário, onde nós já estamos indo, nós vamos buscar essa informação cada vez mais precisa. Beleza? Vou ficando por aqui, daqui a pouco eu volto com mais informações. Forte abraço, saudações. Rapaziada, é o seguinte, você no Caldeirão, você de qualquer lugar do Brasil, pode vir para São Januário com tudo pago pelo canal. É simples, corre lá no Instagram, @você no Caldeirão. O link tá aqui, ó, na biografia. Você vai concorrer a passagem aérea e de volta de qualquer lugar do Brasil, transfer completo, desde a sua casa até o Rio de Janeiro e também de São Januário e de volta para sua casa
alimentação, uma camisa original do Vasco, vai pisar no gramado de São Januário e muito mais. O primeiro ganhador aqui, ó, o seu Valtair, já teve o seu prêmio e agora chegou a sua vez. Não esqueça, @você no Caldeirão lá no Instagram. O link tá aqui, ó, na biografia do @você no Caldeirão. Corre lá que você é o novo ganhador.